Audiolivro ordenado por Cristiane Batista. Inscreva-se, deixe seu joinha, gratidão. Inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Jung. Desde a época em que ocorreu a dissidência na Escola de Viena por causa do princípio de interpretação analítica, a saber, se este consistia na sexualidade ou na simples energia, nossas concepções se desenvolveram de um modo substancial. Depois de afastarmos a questão do fundamento explicativo, estabelecendo este último como algo puramente conceitual cuja natureza não deve ser antecipada, nosso interesse se voltou para o conceito do inconsciente. É geralmente conhecido o ponto de vista freudiano segundo o qual os conteúdos do inconsciente se reduzem às tendências infantis reprimidas, devido à incompatibilidade de seu caráter. A repressão é um processo que se inicia na primeira infância, sob a influência moral do ambiente, perdurando através da vida. Teoricamente, o inconsciente é esvaziado e como que abolido, mas na realidade a produção de fantasias sexuais infantis prossegue até a velhice. Segundo a teoria freudiana, o inconsciente contém, por assim dizer, apenas as partes da personalidade que poderiam ser conscientes se o processo da cultura não as tivesse reprimido. Mesmo considerando que, sob um determinado ponto de vista, as tendências infantis do inconsciente são preponderantes, seria incorreto definir ou avaliar o inconsciente apenas nesses termos. Este possui ainda outro aspecto. Em sua totalidade, o inconsciente compreende não só os materiais reprimidos, mas todo o material psíquico que subjaz ao limiar da consciência. É impossível explicar pelo princípio da repressão a natureza subliminal de todo este material, caso contrário, a remoção das repressões proporcionaria ao indivíduo uma memória fenomenal, a qual nada escaparia. Sublinhamos, pois, que além do material reprimido, o inconsciente contém todos aqueles componentes psíquicos subliminais, inclusive as percepções subliminais dos sentidos. Sabemos, além disso, tanto por uma farta experiência como por razões teóricas, que o inconsciente contém todo o material que ainda não alcançou o limiar da consciência. São as sementes de futuros conteúdos conscientes. Temos também razões para supor que o inconsciente jamais se acha em repouso, estando sempre empenhado em agrupar e reagrupar as chamadas fantasias inconscientes. Só em casos patológicos tal atividade pode tornar-se relativamente autônoma. De um modo normal ela é coordenada com a consciência, numa relação compensatória. Pode-se afirmar que esses conteúdos são pessoais, na medida em que foram adquiridos durante a existência do indivíduo. Sendo esta última limitada, também deveria ser limitado o número de conteúdos adquiridos e depositados no inconsciente. Se assim fosse, haveria a possibilidade de esgotar o inconsciente na análise, em outras palavras, poder-se-ia através da análise fazer o inventário completo dos conteúdos inconscientes, talvez no sentido de que o inconsciente nada mais poderia produzir além dos conteúdos já conhecidos e recolhidos pela consciência. Poderíamos também supor, como já observamos, que anulando a repressão impediríamos a descida dos conteúdos psíquicos ao inconsciente, o que estancaria a produtividade deste último. A experiência nos revela que isto só é possível numa proporção muito limitada. Aconselhamos nossos pacientes a reter e assimilar em seu plano de vida os conteúdos reprimidos, que foram associados de novo à consciência. Tal processo,
no entanto, como verificamos diariamente, não exerce qualquer influência sobre o inconsciente, este continua a produzir tranquilamente as mesmas fantasias sexuais infantis que, segundo a teoria precedente, deveriam ser motivadas por repressões de ordem sexual. Se continuarmos a análise de tais casos, descobriremos pouco a pouco um inventário de fantasias eróticas incompatíveis, cujo encadeamento nos surpreende. Nas perversões sexuais se encontram todos os crimes imagináveis e também todas as grandes ações e pensamentos sublimes, cuja presença nunca suporíamos no analisando. Para dar um exemplo, lembro-me do caso de um paciente esquizofrênico de Mider, que interpretava o mundo como seu livro de imagens. Tratava-se de um pobre aprendiz de serralheiro que adoecera muito jovem e nunca fora muito inteligente. Ocorrera-lhe a ideia de que o mundo era o seu livro de imagens, enquanto o folheava podia vê-lo em torno de si. Numa linguagem plástica primitiva, esta é uma expressão do mundo como vontade e representação de Schopenhauer. Essa visão tem o mesmo caráter sublime das ideias do filósofo. A diferença reside, porém, no fato de que a visão do paciente permaneceu no grau de mera excrescência, enquanto que a ideia de Schopenhauer ascendeu da visão para a abstração, exprimindo-se numa linguagem de validez universal. Seria totalmente falso afirmar que a visão do paciente possui apenas caráter e valor pessoais. Se assim fosse, deveríamos atribuir-lhe a dignidade de filósofo. Mas como já notamos, filósofo é aquele que consegue transmudar uma visão espontânea numa ideia abstrata, mediante uma linguagem válida para todos. A visão filosófica de Schopenhauer constitui seu valor pessoal, enquanto que a concepção do paciente é um valor impessoal surgido espontaneamente. Só o que tem um patrimônio pessoal pode abstrair tal visão até o nível da ideia, traduzindo-a numa linguagem universalmente válida. Seria incorreto, porém, atribuir ao filósofo, exagerando sua realização, o mérito de ter construído ou pensado a visão original. Esta ocorre naturalmente tanto ao filósofo como ao paciente, sendo um fragmento do bem comum da humanidade do qual, em princípio, todos partilhamos. As maçãs de ouro provêm da mesma árvore, quer sejam recolhidas por um aprendiz de serralheiro ou por um Schopenhauer. Tais concepções primitivas, das quais citei numerosos exemplos em meu livro sobre a libido, levam-nos a fazer uma distinção, no que se refere ao material inconsciente, muito diversa daquela que fazemos entre pré-consciente e inconsciente ou entre subconscious e unconscious. Não discutiremos aqui a exatidão dessas distinções. Elas têm um valor bem definido e merecem ser esclarecidas posteriormente, como pontos de vista. A diferenciação que a experiência me impôs apenas reivindica para si o valor de ser mais um ponto de vista. Do que dissemos até aqui se segue que devemos distinguir, no que chamamos inconsciente, uma camada que denominamos inconsciente pessoal. Os materiais contidos nessa camada são de natureza pessoal porque se caracterizam, em parte, por aquisições derivadas da vida individual e, em parte, por fatores psicológicos que também poderiam ser conscientes. É fácil compreender que elementos psicológicos incompatíveis sejam submetidos à repressão, tornando-se por isso inconscientes, mas, por outro lado, há sempre a possibilidade de tornar conscientes os conteúdos reprimidos e mantê-los na consciência, uma vez que tenham sido reconhecidos.
Os conteúdos inconscientes são de natureza pessoal quando podemos reconhecer em nosso passado seus efeitos, sua manifestação parcial, ou ainda sua origem específica. São partes integrantes da personalidade, pertencem a seu inventário e sua perda produziria na consciência, de um modo ou de outro, uma inferioridade. A natureza desta inferioridade não seria psicológica, como no caso de uma mutilação orgânica ou um defeito de nascença, mas o de uma omissão que geraria um ressentimento moral. O sentimento de uma inferioridade moral indica sempre que o elemento ausente é algo que não deveria faltar em relação ao sentimento ou, em outras palavras, representa algo que deveria ser conscientizado se nos dessemos a esse trabalho. O sentimento de inferioridade moral não provém de uma colisão com a lei moral geralmente aceita e de certo modo arbitrária, mas de um conflito com o próprio si mesmo que, por razões de equilíbrio psíquico, exige que o déficit seja compensado. Sempre que se manifesta um sentimento de inferioridade moral, aparece a necessidade de assimilar uma parte inconsciente e também a possibilidade de fazê-lo. Afinal, são as qualidades morais de um ser humano que o obrigam a assimilar seu si mesmo inconsciente, mantendo-o na consciência, quer pelo reconhecimento da necessidade de fazê-lo, quer indiretamente, através de uma penosa neurose. Quem progredir no caminho da realização do si mesmo inconsciente trará inevitavelmente à consciência conteúdos do inconsciente pessoal, ampliando o âmbito de sua personalidade. Poderia acrescentar que esta ampliação se refere, em primeiro lugar, à consciência moral, ao autoconhecimento, pois os conteúdos do inconsciente liberados e conscientizados através da análise são em geral incompatíveis, e por isso mesmo foram reprimidos. Figuram entre eles desejos, tendências etc. Tais conteúdos equivalem, por exemplo, aos que são trazidos à luz pela confissão de um modo mais limitado. A analogia com a confissão é válida somente em relação à anamnese, pois esta última é também uma reprodução consciente. O restante, em geral, aparece mediante a análise dos sonhos. É muito interessante observar como às vezes os sonhos fazem emergir os pontos essenciais, um a um, em perfeita ordem. Todo esse material acrescentado à consciência determina uma considerável ampliação do horizonte, um aprofundamento do autoconhecimento e, principalmente, humaniza o indivíduo, tornando-o modesto. Entretanto, o autoconhecimento, considerado pelos sábios como o melhor e o mais eficaz para o homem, produz diferentes efeitos sobre os diversos caracteres. Assim o demonstram as descobertas notáveis na análise prática. Tratarei desta questão no próximo capítulo.